Na parte 1 eu mostrei o hábito de jejum que Branham usava. Hoje, na parte 2, eu vou revelar o segredo que quase ninguém conta. Como ele jejuava quando precisava de uma resposta urgente de Deus e como você pode usar exatamente o mesmo método para proteger sua família em 2026. Fica até o minuto 9. É aí que eu mostro o passo prático que mudou tudo na vida dele. Se você está aqui, é porque seu espírito reconhece que algo diferente precisa acontecer na sua vida de oração. Você já tentou jejuar? Talvez tenha até completado alguns dias, mas sentiu que faltava algo. Aquela unção que você lê nos relatos antigos, aquele poder que fazia demônios tremerem, aquela autoridade que curava os enfermos, parecia distante da sua realidade. Eu preciso te dizer uma coisa antes de continuar. O jejum que a maioria das igrejas ensina hoje não é o mesmo jejum que os homens de Deus praticavam. Existe uma diferença brutal entre passar fome por religião e entrar em um estado espiritual onde o céu se abre sobre você. William Branham entendia essa diferença como poucos homens na história entenderam. Ele disse certa vez em uma de suas mensagens que quando vemos todos os sinais apontando para a vinda do Senhor, isso deveria fazer todo ministro começar a jejuar e orar dizendo: Deus, o que devo fazer agora? Porque estamos perto do tempo do fim. É hora de percebermos que não podemos simplesmente viver de forma descuidada e relaxada. Precisamos estar completamente despertos. Essa palavra foi pregada décadas atrás, mas nunca foi tão urgente quanto agora. O relógio profético está acelerando. Os sinais estão por toda parte. E enquanto muitos dormem espiritualmente, existe um remanescente que está despertando para buscar a face de Deus com intensidade. Enquanto você ouve isso, escreve nos comentários a palavra desperta. Essa é a palavra que está sendo liberada sobre essa geração. Escreve desperta e declara isso sobre a tua vida agora mesmo. O que vou compartilhar com você nas próximas partes não é teoria religiosa. São princípios que foram vividos e comprovados. Cada ensino que você vai ouvir aqui veio diretamente das palavras de um homem que via o sobrenatural acontecer diante dos seus olhos constantemente. Branham não jejuava para impressionar pessoas. Ele não fazia disso um espetáculo público. O jejum para ele era a porta de entrada para uma dimensão onde o natural encontra o sobrenatural. Era o momento onde a carne se calava para que o espírito pudesse ouvir com clareza a voz do Eterno. E aqui está o ponto que muda tudo. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que estamos barulhentos demais para ouvir. Nossos corpos estão tão cheios, nossas mentes tão ocupadas, nossas agendas tão lotadas, que não sobra espaço para o Espírito Santo se manifestar com poder. O jejum que Branham praticava criava esse espaço. Ele esvaziava o homem exterior para que o homem interior pudesse ser fortalecido. E quando isso acontecia, coisas extraordinárias começavam a se manifestar. Eu vou te mostrar exatamente como ele fazia isso. O método específico que ele usava antes de cada campanha de cura. O estado espiritual que ele buscava alcançar. E mais importante, como você pode aplicar esses mesmos princípios na sua vida hoje para trazer proteção sobrenatural sobre sua casa e sua família. Não saia desse vídeo. O que vem a seguir pode transformar completamente sua compreensão sobre jejum e oração. Existe um padrão que Branham seguia fielmente antes de cada campanha de cura. Não era algo opcional ou esporádico. Era uma disciplina sagrada que ele mantinha com rigor absoluto. Ele mesmo declarou em suas mensagens: normalmente, antes de começar as linhas de oração, eu faço 3 dias de jejum e oração, como muitas pessoas sabem. 3 dias. Não foi um número escolhido ao acaso. 3 dias foi o tempo que Jonas passou no ventre do grande peixe antes de ser lançado para cumprir sua missão. 3 dias foi o tempo que o Senhor Jesus permaneceu no coração da terra antes de ressuscitar em glória. 3 dias foi o tempo que Esther jejuou antes de entrar na presença do rei para salvar seu povo. Branham entendia que existe algo sobrenatural que acontece quando você atravessa a barreira dos 3 dias. Nos 2 primeiros dias, seu corpo grita, sua carne reclama, sua mente tenta te convencer a desistir. Mas quando você cruza para o 3º dia, algo muda. O espírito começa a dominar.
A voz de Deus começa a ficar mais clara. As distrações do mundo começam a perder força. Ele não ensinava um jejum de aparência. Não era sobre mostrar para os outros que você estava sacrificando algo. Era sobre criar as condições espirituais necessárias para que o poder de Deus pudesse fluir sem impedimentos. Era sobre esvaziar o vaso para que Deus pudesse enchê-lo com óleo fresco. Em outra mensagem ele explicou: Eu fui enviado para orar pelos enfermos. Eu passo meu tempo em oração durante todo o dia. Eu preciso fazer isso para cumprir a obrigação da noite. E isso consome a vida de você, jejuando e orando. Percebe a intensidade dessas palavras? Ele não estava brincando de jejum. Ele estava entregando sua própria força vital para ver o sobrenatural se manifestar. Muitos querem o poder sem pagar o preço. Querem ver milagres sem a preparação necessária. Querem autoridade espiritual sem a disciplina que a sustenta. Mas o reino de Deus não funciona assim. Existe uma lei espiritual que conecta o esvaziamento do homem com o enchimento de Deus. Quando Branham entrava naquelas campanhas depois de 3 dias de jejum, ele não estava operando na força da carne. Sua mente estava clara, seu espírito estava sensível, seus olhos espirituais estavam abertos para ver o que Deus estava fazendo. Ele podia discernir enfermidades, revelar segredos dos corações, declarar curas que se manifestavam instantaneamente. E tudo começava com aqueles 3 dias de preparação. 3 dias onde ele se separava do comum para entrar no extraordinário. 3 dias onde ele fechava a porta para o mundo e abria a porta para o céu. 3 dias que faziam toda a diferença entre um culto religioso e um encontro sobrenatural com o Deus vivo. Isso não era exclusivo dele. Esse mesmo princípio está disponível para você hoje. A mesma porta que se abria para Branham pode se abrir para qualquer filho de Deus que esteja disposto a pagar o preço da consagração. Se esse ensino está tocando seu coração agora, escreve nos comentários: Eu quero pagar o preço. Declara isso como um compromisso diante de Deus. Não é só uma frase. É uma decisão que pode mudar toda a trajetória da sua vida espiritual. O jejum de 3 dias não é sobre perfeição. É sobre direção. É sobre dizer para Deus que você está faminto por Ele mais do que está faminto por qualquer coisa deste mundo. Branham descreveu algo que poucos pregadores modernos sequer conhecem. Ele falou sobre um estado espiritual específico que acontecia durante o jejum prolongado. Não era euforia, não era êxtase emocional. Era algo completamente diferente. Ele disse em suas próprias palavras: Quando a unção para a cura está sobre mim, eu continuo orando e jejuando. E chega a um ponto onde você sente uma calma sagrada. Não é como alegria ou regozijo. Você sente algo realmente sagrado. Mas quando você está falando do Espírito Santo, então vem com alegria, felicidade e o refrigério da presença do Senhor. Percebe a distinção que ele fazia? Existe a alegria do Espírito Santo que vem nos cultos de adoração. E existe essa calma sagrada que vem quando você está se preparando para operar no sobrenatural. São 2 manifestações diferentes da presença de Deus para propósitos diferentes. Essa calma sagrada era o sinal de que ele estava pronto. Era como se o céu estivesse dizendo que as condições estavam estabelecidas para o poder fluir. Nesse estado, a sensibilidade espiritual de Branham se elevava a um nível extraordinário. Ele conseguia perceber coisas que estavam além da percepção natural. E aqui vem algo ainda mais impressionante. Ele testemunhou que durante esses períodos de jejum e oração, havia visitações sobrenaturais. Ele declarou: Ele vem repetidas vezes através do quarto e em diferentes lugares quando estou jejuando e orando. Branham estava falando do anjo do Senhor que trazia direção e revelação durante esses momentos de consagração intensa. Isso não era misticismo vazio. Não era imaginação religiosa. Era o resultado direto de um homem que havia esvaziado completamente sua carne para dar espaço ao Espírito. Quando você remove as distrações, quando você silencia os apetites do corpo, quando você cria um ambiente de santidade ao seu redor, o sobrenatural tem liberdade para se manifestar. O problema da igreja moderna
é que queremos o sobrenatural no meio do barulho. Queremos ouvir a voz de Deus enquanto estamos cheios de 1000 preocupações. Queremos ver milagres enquanto nossa vida espiritual está superficial. Mas não funciona assim. O profundo chama o profundo. E o jejum é uma das formas mais poderosas de mergulhar nas profundezas de Deus. Branham entendia que existia uma diferença entre pregar o Evangelho e operar na unção de cura. Para pregar, ele não precisava necessariamente estar em jejum, ele podia simplesmente abrir a palavra e ensinar. Mas para operar naquele nível de manifestação sobrenatural, onde enfermidades eram reveladas e curas aconteciam instantaneamente, ele precisava estar naquele estado de calma sagrada. E essa calma não vinha automaticamente. Ela era cultivada através de dias de separação, através de horas em oração, através do esvaziamento completo da carne. Era um preço que ele estava disposto a pagar porque ele havia experimentado os resultados. Se você deseja experimentar esse nível de intimidade com Deus, se você quer conhecer essa calma sagrada que antecede o mover sobrenatural, escreve nos comentários calma sagrada. Faz dessa expressão uma oração. Pede a Deus para te levar a esse lugar onde o barulho para e a voz dele se torna a única coisa que você consegue ouvir. O jejum não é castigo, é privilégio. É a porta que poucos escolhem atravessar, mas que leva aos lugares mais profundos do reino. Branham tinha uma compreensão única sobre o que acontece no corpo humano durante o jejum. Ele não separava o físico do espiritual porque entendia que Deus nos criou como seres integrados. O que afeta o corpo, afeta o espírito, e o que fortalece o espírito também transforma o corpo. Ele ensinou algo fascinante em uma de suas mensagens. Se você mantém seu estômago vazio, o sangue está no seu cérebro, e você precisa estar pronto. E se você está cheio quando está? Esse é o poder do jejum. Quando você está cheio, o sangue vai para o seu estômago para digerir a comida. E quando você está vazio, está no seu cérebro. Isso é profundamente revelador. Branham estava explicando por que ele não comia antes dos cultos de cura. Quando o corpo está processando o alimento, a energia e o fluxo sanguíneo estão concentrados no sistema digestivo. A mente fica mais lenta. A percepção espiritual diminui. O corpo está ocupado demais com o processo físico para estar plenamente alerta espiritualmente. Mas quando você jejua, essa energia é redirecionada. O sangue flui para o cérebro. A mente fica mais clara. A capacidade de discernimento aumenta. É como se o corpo entrasse em um estado de alerta máximo, onde todos os sentidos, incluindo os sentidos espirituais, estão funcionando em sua capacidade total. Ele continuou explicando. Eu levantei, tomei apenas uma pequena porção no café da manhã e não vou comer mais, provavelmente até depois dos cultos. Eu preciso me manter vazio. Essa era sua prática consistente. Ele não estava fazendo dieta. Ele estava se preparando para o sobrenatural. Existe uma razão pela qual os profetas do Antigo Testamento jejuavam antes de receber revelação. Existe uma razão pela qual Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério público. Existe uma razão pela qual a igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões importantes. O jejum limpa os canais espirituais, remove as interferências, sintoniza o receptor humano com a frequência do céu. Branham entendia que no mundo espiritual existe uma linha muito tênue entre o verdadeiro e o falso. Espíritos enganadores podem se disfarçar, manifestações podem ser imitadas, e é exatamente por isso que ele precisava estar com a mente absolutamente clara para discernir. Um erro de discernimento poderia significar declarar cura onde não havia cura, ou pior, atribuir a Deus algo que não vinha dele. O jejum afiava seu discernimento como nada mais podia fazer. Quando ele olhava para uma pessoa na fila de oração, ele não estava apenas vendo com olhos naturais. Ele estava percebendo no espírito o que estava acontecendo naquela vida. E essa percepção só era possível porque ele havia se preparado adequadamente. Isso é algo que a igreja moderna perdeu quase completamente.
Entramos nos cultos cheios de comida, cheios de preocupações, cheios de distrações. E depois nos perguntamos, por que não experimentamos o sobrenatural como os antigos experimentavam? A resposta está diante de nós, mas requer sacrifício que poucos estão dispostos a fazer. Se você entende que existe uma conexão entre a disciplina do corpo e a sensibilidade do espírito, escreve nos comentários mente clara. Declara que você quer ter a clareza espiritual necessária para discernir os tempos e ouvir a voz de Deus sem interferências. O jejum não é apenas sobre não comer. É sobre criar as condições ideais para que Deus possa falar e você possa ouvir com precisão. Existe uma passagem nas Escrituras que Branham citava frequentemente quando ensinava sobre jejum. Está em Marcos capítulo 9, versículo 29, onde Jesus diz aos discípulos, esse tipo só sai com oração e jejum. Os discípulos tinham tentado libertar um jovem atormentado por um espírito e não conseguiram. Eles tinham o poder, mas falharam na execução. Branham explicou isso de forma brilhante em seu sermão sobre fé perfeita. Ele disse, lembre-se, eles tinham o poder. Jesus tinha dado a eles poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios, poucos dias antes disso. Eles tinham o poder, mas não tinham a fé para usar o poder. Essa é uma revelação que muda tudo. Você pode ter recebido dons do Espírito Santo. Você pode ter autoridade delegada por Cristo. Mas sem a fé ativada pelo jejum e oração, esse poder permanece adormecido. É como ter uma arma carregada, mas não saber apertar o gatilho. Branham continuou ensinando. O Espírito Santo está aqui com o poder, mas vocês não têm a fé para movê-lo. Veem o que quero dizer? O poder está na bala, mas precisa da fé para acendê-la e lançá-la. Isso é o que é necessário. Fé perfeita para acender o poder do Espírito Santo que temos agora, para ver grandes coisas. O jejum é o acendedor. O jejum é o que transforma potencial em realidade. O jejum é o que move o poder do campo teórico para a manifestação prática. Sem ele você pode ter todo o equipamento espiritual, mas não terá a capacidade de operá-lo em sua plenitude. Existem situações na vida que são mais difíceis que outras. Existem fortalezas espirituais que não cedem com uma oração rápida. Existem cadeias que foram construídas ao longo de gerações e que requerem um nível diferente de autoridade para serem quebradas. É para esses casos que o jejum se torna absolutamente essencial. Antes de continuar, eu preciso te falar de algo urgente. Eu chamo de Protocolo Gozen, o passo a passo de 21 dias que Branham ensinou para trancar as portas espirituais da sua casa antes que o aperto que está por vir comece. Não é um livro para ler no sofá. É um guia prático que milhares de famílias já estão usando para proteger seus filhos do que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua casa. O link está logo abaixo. Não espere o sistema da besta se consolidar e a luz espiritual apagar. Clique agora e blinde sua família antes que seja tarde demais. Voltando ao ensino, Branham não via o jejum como punição ou sofrimento religioso. Ele via como ferramenta de guerra. Era a forma de entrar em situações impossíveis e sair com vitória. Era o método de enfrentar o que parecia invencível e ver a mão de Deus se mover com poder irresistível. Quando você jejua com propósito, você não está apenas negando comida ao corpo. Você está declarando guerra às fortalezas espirituais que tentam dominar sua vida e sua família. Você está acessando um nível de autoridade que a oração casual simplesmente não alcança. Se você sente que existem áreas da sua vida que resistem a toda tentativa de mudança, escreve nos comentários, esse tipo só sai. Declara sobre essas fortalezas que os dias delas estão contados porque você está disposto a fazer o que for necessário para ver a liberdade completa. Branham não era o único jejuando durante suas campanhas. Ele reconhecia e valorizava profundamente os intercessores que se escondiam em oração enquanto ele ministrava publicamente. Em uma de suas mensagens, ele testemunhou algo poderoso. Ele disse,
2 pequenas mulheres ficaram escondidas durante esses 8 dias do encontro, jejuando e orando por esta campanha. Essa é uma das razões pelas quais foi um sucesso. E eu confio que elas estejam aqui esta noite. Isso me foi dito por uma autoridade muito boa que eu acredito ser autêntica. Então eu aprecio vocês, irmãs, e aprecio não apenas elas, mas outros que também estiveram jejuando e orando, me apoiando com sua maravilhosa fé em Jesus Cristo. 8 dias de jejum, 2 mulheres escondidas, nenhuma plataforma, nenhum reconhecimento público, apenas sacrifício secreto que gerava vitória visível. Enquanto Branham estava na frente sendo visto por milhares, essas mulheres estavam nos bastidores, sustentando tudo em oração e jejum. Esse é o modelo para a proteção familiar que precisamos resgatar. Não é o pai ou a mãe que aparece mais que protege mais. É aquele que se esconde em jejum e oração que constrói o muro espiritual ao redor da casa. É o sacrifício secreto que cria a cobertura invisível, mas absolutamente real. Sua família está enfrentando batalhas que você talvez nem consiga identificar completamente. Seus filhos estão sendo bombardeados por uma cultura que quer destruir tudo o que é santo. Seu casamento está sendo atacado por forças que trabalham dia e noite para trazer divisão. E a resposta não está em mais atividade religiosa pública. A resposta está em mais consagração secreta. Quando você jejua pela sua família, você está construindo uma cerca de proteção espiritual. Você está declarando para o mundo invisível que aquela casa pertence ao Senhor. Você está fechando portas que o inimigo poderia usar para trazer destruição. Você está criando uma atmosfera onde o Espírito Santo tem liberdade para operar. Branham ensinava que o jejum não é apenas sobre receber algo de Deus. É também sobre fechar portas para o inimigo. Quando a carne está fortalecida, ela abre brechas para ataques espirituais. Mas quando a carne está subjugada através do jejum, essas brechas se fecham. O inimigo perde pontos de acesso. Imagine sua casa como uma fortaleza. O jejum é como reforçar as muralhas. Cada dia de consagração adiciona uma camada de proteção. Cada hora em oração fortalece as portas. E quando a tempestade vier, e ela virá, sua família estará protegida não por seus próprios méritos, mas pelo muro espiritual que foi construído em secreto. Você não precisa fazer disso um espetáculo. Na verdade, é melhor que não faça. Jesus ensinou que quando jejuamos devemos lavar o rosto e não parecer que estamos jejuando. O jejum é entre você e Deus. É uma transação secreta que gera resultados públicos. Pense nas mulheres que jejuaram por 8 dias pela campanha de Branham. Ninguém sabia que elas estavam fazendo isso. Elas não buscavam reconhecimento. Mas o poder que fluiu naqueles cultos tinha uma fonte que ia muito além do ministro na plataforma. Tinha raízes no sacrifício escondido de intercessoras anônimas. Se você quer se comprometer a jejuar pela proteção da sua família, escreve nos comentários: "Minha casa é do Senhor". Faz dessa declaração um marco na sua jornada espiritual. A partir de hoje, você não vai mais deixar sua família desprotegida. Branham tinha uma visão muito clara sobre os tempos em que vivemos. Ele via os sinais se cumprindo e entendia que a igreja precisava de uma preparação especial para o que estava por vir. Não era alarme vazio. Era discernimento profético baseado na palavra de Deus. Ele declarou em suas mensagens: "É hora de percebermos que não podemos simplesmente viver de forma relaxada e descuidada, como se fôssemos despreocupados, vai e vem fácil. Nós deveríamos estar completamente despertos." Essas palavras foram ditas há décadas, mas parecem ter sido escritas para o exato momento que estamos vivendo agora. O mundo está entrando em uma fase que as Escrituras descrevem com detalhes impressionantes. O sistema da besta está se formando diante dos nossos olhos. Os mercadores da terra estão consolidando seu controle. A Babilônia moderna está estendendo sua influência sobre todas as nações. E no meio de tudo isso, existe um povo que precisa estar preparado. Você se lembra da história de Gósen no Egito? Enquanto as pragas devastavam a terra, enquanto a destruição alcançava cada casa egípcia, havia um lugar de proteção para o povo de Deus.
As mesmas pragas que destruíam o Egito não tocavam Gósen. A mesma escuridão que cobria a terra não chegava onde Israel habitava. Havia uma separação sobrenatural. O jejum é uma das chaves para entrar nesse lugar de separação. Quando você jejua, você está declarando que não pertence ao sistema deste mundo. Você está se diferenciando da multidão que vive apenas para satisfazer os apetites da carne. Você está se posicionando como alguém que busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Branham ensinava que a oração é a arma mais poderosa que já foi colocada nas mãos de seres humanos. Ele disse: não existe bomba atômica ou bomba de hidrogênio tão poderosa quanto a oração. E quando você combina a oração com jejum, essa arma se torna ainda mais devastadora contra as forças das trevas. O tempo de brincar de igreja acabou. O tempo de religião superficial está se encerrando. O que está vindo sobre a terra vai separar o trigo do joio de forma definitiva, e aqueles que não se prepararam vão se encontrar vulneráveis em um momento onde proteção espiritual será absolutamente essencial. Não estou falando de medo. Estou falando de sabedoria. O mesmo Deus que protegeu Israel em Gósen é o Deus que pode proteger você e sua família no que está por vir. Mas Ele espera que você faça a sua parte. Ele espera que você se consagre. Ele espera que você busque sua face enquanto pode ser encontrado. O jejum regular não é mais opcional para quem entende os tempos. É necessidade. É preparação. É a forma de manter suas lâmpadas cheias de óleo enquanto aguardamos a volta do noivo. As virgens loucas não levaram óleo extra. Elas confiaram que teriam tempo para se preparar depois. Não tiveram. Se você entende a urgência do tempo em que vivemos, se você discerne que algo muito maior está se aproximando, escreve nos comentários: estou me preparando. Não é uma frase vazia. É uma declaração de compromisso. É dizer para Deus e para o mundo espiritual que você não será pego de surpresa. O relógio está correndo, as peças estão se movendo no tabuleiro profético. A pergunta não é se essas coisas vão acontecer, mas se você estará pronto quando acontecerem. Eu quero orar com você agora. Não é uma oração formal ou religiosa. É uma oração de coração para coração, de espírito para espírito. Onde quer que você esteja, seja na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, eu quero que você pare por um momento e abra seu coração para receber. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono neste momento, em favor de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu sei que não foi por acaso que eles chegaram até aqui. Tu os guiaste. Tu preparaste seus corações. Tu criaste uma fome espiritual que só pode ser satisfeita em ti. Senhor, eu declaro sobre cada vida que está assistindo que os dias de jejum e oração superficial acabaram. Que a partir de hoje nasce um novo compromisso com a consagração verdadeira. Que as portas espirituais de cada casa representada aqui sejam trancadas contra todo ataque do inimigo. Que uma cerca de fogo seja estabelecida ao redor de cada família. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda fortaleza que tem impedido teus filhos de entrarem na plenitude da vida de oração. Todo espírito de preguiça espiritual, todo espírito de distração, todo espírito de conformismo religioso, eu ordeno que soltem essas vidas agora. Elas pertencem ao Senhor. Elas foram compradas por sangue, e elas vão servir ao Deus vivo com inteireza de coração. Pai, levanta intercessores nesta geração. Levanta homens e mulheres como aquelas duas irmãs que se esconderam por 8 dias em jejum e oração. Levanta um exército de pessoas que não buscam plataforma, não buscam reconhecimento, mas buscam apenas a tua face e o teu poder operando através delas. Eu declaro proteção sobrenatural sobre cada filho e cada filha de quem está assistindo. Que os anjos do Senhor se posicionem ao redor deles. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que todo plano do inferno seja frustrado antes mesmo de ser executado. Em nome de Jesus. Senhor, prepara teu povo para o que está vindo. Não em medo, mas em fé. Não em desespero, mas em esperança.
não em fraqueza, mas no poder do teu Espírito Santo. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem saia transformada, equipada e ungida para os dias que temos pela frente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém. Antes de você sair, eu preciso te lembrar do protocolo Gozen. Esse é o passo a passo de 21 dias para trancar as portas espirituais da sua casa. Milhares de famílias já estão usando esse guia para se preparar para o que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas o valor é eterno. O link está aqui embaixo. Não deixe para depois. Cada dia que passa sem preparação é um dia que você deixa sua família exposta. Clique agora e comece a construir esse muro de proteção ao redor dos seus. E se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você através desses ensinos, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para despertar outra vida para a importância do jejum e da oração. Na parte 3 dessa série, eu vou revelar algo ainda mais profundo. Vou mostrar como Branham combinava jejum com outros elementos espirituais para criar uma vida de poder constante. Não perde. Ativa o sininho e fica ligado no canal. Escreve nos comentários: estou pronto para declarar que você está preparado para o próximo nível da sua jornada espiritual.